Olá, bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e esse é o meu canal criado para ser o nosso ponto de conta sobre temas tributários. E hoje eu vou tratar de uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que na comunhão universal de bens é nula a doação entre cônjuges. Para alguns pode dizer, mas isso aí é meio óbvio, mas se fosse óbvio eu não teria parado no STJ, porque isso é muito suscitado. Eu, pela prática, mexendo com o ITCMD, vejo vários questionamentos com relação a isso, em propriedade de carro. Não, mas o carro estava em nome dela, então é só dela. Ou a empresa estava só no nome dele, então era só dele, não é do casal. Enfim, isso aqui vai ajudar a elucidar. Será muito útil para quem é estudante de direito, para quem quer mexer com partilha, tá? Planejamento tributário, você quer mexer com planejamento tributário, você mexe com planejamento tributário, isso é um conhecimento importante, porque solidifica seu conhecimento. Você já pode falar para o seu cliente, falar, isso dá, isso não dá, porque o STJ já se manifestou. Tá certo? Tudo isso logo depois que você der um likezinho nesse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é importante e ofereça para pessoas que, como você, têm sede de conhecimento, tá? E outra, para alegrar o coraçãozinho do velho. Recomendo que você se inscreva no canal, para que você não perca os próximos encontros, tá ok? Tudo bem, gente? Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Então vamos lá, gente. A situação dos autos, isso aí realmente é um julgamento, tá? Então tinha a esposa, então um casal, né? Esposa, marido, comunhão universal de bens, e o que eles tinham de bem em comum, né? Vamos simplificar. Vamos dizer que eles tinham somente essa empresa. A empresa existia mesmo, tá? Eu só estou excluindo outros bens que talvez contivesse na empresa, porque essa aqui que foi o cerne da questão. Bem, então figurava no contrato social 50% das cotas para ela e 50% das cotas para o marido. Perfeito? Bom, esse sujeito aqui, o marido, ele é tão feliz quanto eu, porque ele tem uma sogra. Mas ele é mais pobre porque ele tem um cunhado só. Eu tenho um monte de cunhadas. Ué, qual é o problema gostar da sogra? Qual é o problema gostar das cunhadas? Eu adoro a minha sogra, eu adoro as minhas cunhadas. Ficou bom assim, amor? Tá bom, agora chega de palhaçada, gente. Vamos lá, momento para descontrair. Então isso aqui, esses são os nossos atores, perfeito? Esposa, marido, sogra, né, a mãe da esposa e o irmão da esposa, perfeito? Então vamos seguir então, tá? Em certo momento, ela descobriu que ela estava doente, tá? Consta isso no auto. Então, acho que no intuito de proteger o marido, numa prova de amor, né? Legal. Ela doou as cotas dela para o marido. Ou seja, no contrato social, ficou constando somente ele como dono da empresa e ela não. Perfeito? Bom, e de fato, infelizmente, ela veio a óbito posteriormente, tá? E posterior ao óbito dela, a mãe também faleceu. Bom, o que aconteceu? O cunhado processou, então, o marido, viúvo, tá certo? Dizendo o seguinte: foi nula a doação de bens à vida entre cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens, seja o fundamento de impossibilidade do objeto, seja o fundamento de desrespeito ao quinhão de herdeiro necessário. Tiveram outros questionamentos também, mas eram mais de ordens tática processual, tá? Eu não vou tratar porque o vídeo fica longo e não tem lógica também. Isso aqui que são o cerne da questão. Nós vamos desmembrar e tratar essas duas aqui de formas separadas, tá? Vamos lá. O que alegava, né, o irmão, o cunhado? Que a doação é nula. Por quê? Impossibilidade do objeto. O que ele quis dizer? Ora, ainda que a minha irmã tenha passado as cotas em nome do marido, então o marido, né, e colocado no contrato social que ele seria somente proprietário, pelo fato de eles serem casados pelo regime de comunhão universal de bens, isso pouco importa. Afinal de contas, tá? Todos os bens do casal se comunicam. A copropriedade, né, que a gente fala, a copropriedade. Então, não importa em nome de quem tá. Isso a gente vê muito, gente, em carros. Porque a gente, o posto fiscal notifica, olha, você tem que incluir o carro do viúvo, do cônjuge supérstite, né? Que é o cônjuge que sobreviveu, né? Não, mas isso é só dela, não é dele. Fora, se é casado com comunhão universal de bens, todos os bens têm que ser partilhados. Perfeito? Vamos lá. E o segundo tópico, ele diz o seguinte, ó.
a desrespeito ao quinhão de herdeiro necessário conforme o Código Civil de 1916. Aí, Guedes, você está me ensinando coisa antiga. Não, fique tranquilo. Pelo seguinte, essa questão de regime de casamento, sobretudo no Comunhão Universal de Bens, não teve alteração. Essa decisão do STJ aplicar-se totalmente ao caso agora com o Código Civil de 2002, que é o nosso vigente Código Civil. E eu vou fazer o seguinte, ao final, eu vou demonstrar como ficou essa situação fática, tá? Perante o Código Civil de 1916 e também vou mostrar como ficaria caso o código aplicasse se fosse o de 2002, tá ok? Então, fica até o final desse videozinho, perfeito? Então vamos lá, ele estava dizendo o seguinte, conforme o Código Civil de 1916, no seu artigo 1603, a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem, aos descendentes, eles não tinham filhos, tá? Seguindo, já que não tem descendente, aos ascendentes, e ao cônjuge seria somente se não tivessem os ascendentes. Conclusão, como a doação seria impossível, porque o regime de casamento é comunhão universal de bens, ainda que as cotas estivessem todas em nome do marido, ela assim deteria 50% assim mesmo. Então, conforme o artigo 1603, essas cotas passariam para a ascendente, a mamãe, que na época estava viva, tá? Só está contando, só coloquei aqui como espólio, porque no momento que o cunhado moveu a ação, a mãe já tinha morrido. Então, essas cotas têm que fazer parte do espólio da mãe. Provavelmente eles vão fazer o quê? Uma sobrepartilha, se já fizeram o inventário da mamãe. Ao decidir isso aqui, teria que acrescentar esse bem e fazer uma sobrepartilha do inventário da mãe. Tá ok? Então vamos seguir então. Se você tem dúvida, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. Inventário de diversos óbitos, princípio de Cézanne, tá? Que a gente fala aqui no Brasil, Saizine, que aliás é até bem mais fácil. Nem sei se a minha pronúncia está correta porque é francês e aqui não é um canal sobre línguas estrangeiras, perfeito? Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo, tá? Vamos seguir. Seguindo, então, em aplicação ao artigo 1603, o quinhão da empresa teria que ter passado para o espólio da mãe, perfeito? Vamos lá. Seguindo esse mesmo artigo 1603, quem que é o primeiro na ordem? Os descendentes. Quem que é descendente do espólio do patrimônio da mãe dele? Aqui, ó, o irmão, tá certo? Não a mãe, não a irmã, porque a irmã morreu antes. Tá? Ele seria o único herdeiro, então, aplicando-se o mesmo artigo, só que agora um inciso diferente, o inciso 1, esse patrimônio, esses quinhões da empresa teriam que vir para ele, perfeito? E o que o STJ decidiu? Cessão de cotas de sociedade empresária entre sócios cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens. Nulidade da doação, comunicabilidade, copropriedade e com posse incompatíveis com a doação entre os cônjuges. Sucessão hereditária, ascendente vivo ao tempo do falecimento, a mãe estava viva, tá certo? Que é ascendente. Ponto. Ordem da vocação hereditária, exclusão do cônjuge, que a gente viu no código anterior. Lembra-se disso? Que vinha descendentes, ascendentes, depois cônjuge. Vírgula, a quem se reserva a ameação. A ameação é dele, isso ninguém poderia questionar, tá certo? Essas palavras foram retiradas de parte da ementa do recurso especial 1.787.027 lá do Rio Grande do Sul. Tá bom, Guedes? E como seria se o código aplicasse fosse o Código Civil de 2002, tá certo? Vamos lá. Ficaria assim, gente, olha. No nosso Código Civil vigente, que é o Código Civil de 2002, seria o artigo 1829. E aí começa aos descendentes. Não é o caso, tá certo? Então, segunda ponta. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, como é que ficaria? Bom, ascendente em concorrência com o cônjuge, então seria o quê? Mamãe e o marido, tá certo? O viúvo. Bem, se são só dois para concorrer, então aqui era 50%, ficou 25% para ele, 25% para o espólio. E depois, claro, seguindo esse mesmo artigo 1829, aí seria aplicado o inciso 1, exatamente como a gente fez antes, né? Aí iria descer para quem? Para o filho, né? Para o cunhado, que ele ficaria com 25% e não com os 50% que ficou na situação anterior. E Guedes, por que teve essa diferença de código? Momento do óbito, tá? As duas morreram no Código Civil
de 2016, na vigência do Código Civil de 1916. Foi por isso, tá certo? Ok, gente, ó, vídeo curtinho, espero que seja muito útil para vocês, tá? Aí eu recomendo, então, inscreva-se nesse canal. Opa, errei aqui, ó. Inscreva-se nesse canal, tá? Dê um likezinho também para o YouTube entender que esse é um vídeo importante, tá certo? Compartilhe com seus amigos, tá? Que tem sede de conhecimento também, querem aprender, perfeito? Querendo nos seguir, tá bem? Opa, tô errando de novo. Instagram, Facebook, o que você quiser, entendeu? Será uma honra tê-los conosco, tá bom? Tá certo, um bom dia, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.